Uma pessoa perguntou sobre essa questão do relativo e definitivo com relação ao definitivo. Eu usei várias vezes o termo flexibilidade. Talvez eu tenha usado o termo plasticidade e ela me perguntou com relação ao termo plasticidade. Então é possível falar, vamos ver o que a gente consegue falar. Falar do definitivo é barbado, o problema é incluir o relativo junto. O relativo dá um bocado de trabalho. Quem quiser receber os cartões, por favor, envie seu endereço para esse e-mail aqui. Quem quiser ajudar de alguma forma, contribuir para o envio dos cartões ou de alguma forma para manutenção dessas atividades desse canal e também do meu site tzal.org. Os endereços para contribuição estão aqui, pode fazer por depósito em banco ou pelo PayPal ou PagSeguro. Se vocês veem algum valor no que eu estou fazendo aqui, por favor, convide as pessoas a assinar o canal e também a curtir os vídeos e espalhar pelas redes sociais. Obrigado. Quando nós estamos falando em vacuidade, nós estamos falando num estado receptivo, um estado em que qualquer coisa é possível, qualquer coisa pode se manifestar, vamos dizer assim. Normalmente a gente pode pensar assim, então tem uma liberdade, né? Então fala liberdade, a palavra liberdade. O problema da palavra liberdade é usurpada aí para motivos políticos, né? Parece que é liberdade de comprar essa ou aquela geladeira. Então não é uma coisa de escolha também. É uma não é não estar condicionado, né? Condicionado. Não está operando de acordo com as aflições mentais, está operando de forma livre. Está operando de acordo com as qualidades da mente do Buda, que é amor, compaixão, alegria e equanimidade. Ok? Então, essa capacidade inata de que a gente chama de natureza de Buda, que é a nossa possibilidade de reconhecer a nossa experiência como sendo a experiência de um Buda, para isso que a gente tem a prática do Dharma, e os ensinamentos do Buda são nessa direção, né? Ele não ensinou as pessoas para fazer alunos para sempre, alunos para sempre. Ele estava ensinando as pessoas a atingir o resultado que ele atingiu, que é esse reconhecimento da verdadeira natureza das coisas, que tem essa liberdade intrínseca nela, né? Então, quando a gente está falando em estabelecimento, a palavra estabelecimento, talvez, né, fundamentação, quando a gente está falando em termos de gerar uma confiança, uma certeza intelectual nos ensinamentos budistas, né? Então a gente fala estabelecimento da visão. A gente está tentando estabelecer a perspectiva no qual a gente está praticando, a gente está se movendo no budismo. A gente começa, talvez, as pessoas se conectem com o Dharma, com uma noção de terapia, uma noção de melhorar como pessoa, de ser uma pessoa mais boazinha, melhorzinha, né? Outra motivação, a pessoa pode ter beneficiar os outros, mas de uma forma condicionada, algumas vezes apropriar conhecimentos budistas para fazer tese, apropriar conhecimentos budistas para trabalhar melhor, apropriar conhecimentos budistas para misturar com as coisas que pensa e tentar elevar aquilo que pensa, uma coisa que contém também budismo. Então essas motivações a gente vê por aí, tem bastante. Aí a pessoa depura essas motivações, então a pessoa vai chegando nas motivações budistas, que é reconhecer o samsara. Bem difícil. Pouca gente sabe o que é samsara. Reconhecer samsara, ter aversão pelo samsara, querer se livrar do samsara. E daí, então essa é a primeira motivação budista. Não é nem, a gente pode dizer que a primeira motivação espiritual é quando a pessoa não está trabalhando para melhorar essa vida, está trabalhando para melhorar as vidas futuras. Então está pensando em karma, está pensando em treinamento da mente, assim por diante. Mas daí a gente está assim, mas as vidas futuras não adianta também. A gente vai ser tudo, vai continuar tudo incerto. A gente quer atingir um estado de segurança na natureza de Buda. Então, a gente está praticando para isso, né? Está praticando para desenvolver esse estado de confiança absoluta, não cega, confiança porque a gente produziu a experiência, porque a gente produziu o entendimento. Então, assim, ela advém desses processos. Né? Ela está lá, mas a gente reconhece ela através desses processos. Daí, então,
pessoa pode pensar, bom, depois disso, depois da motivação de se livrar do samsara, então a pessoa pensa, tem esse negócio chamado nirvana, parece que isso aí também me coloca numa situação que eu não consigo efetivamente ser benéfico para os seres a longo prazo de uma forma muito intensa, como um Buda. Parece que eu me meto numa situação e daí não resta muito de mim para beneficiar os seres. Então eu abdico de fugir do samsara e de procurar o nirvana, e daí eu encontro o Mahayana. Mahayana é essa visão sublime que está além da realização e não realização, além de samsara e nirvana. Então é uma coragem, a pessoa ela entende o caminho budista, ela entende o problema do samsara e assim por diante, mas ela não se vincula, né? Ela tem essa... Daí a gente começa a falar em termos dessa liberdade cognitiva, porque a gente está mantendo dois conceitos aparentemente contraditórios simultaneamente, né? Então a gente está evitando o nirvana e ao mesmo tempo não se engajando no samsara. Que tipo de ser, que tipo de experiência? A gente conhece a experiência totalmente engajada nas aflições mentais e a gente consegue entender o que seria uma experiência que não tem as aflições mentais. A gente não consegue entender uma experiência que opera ou reconhece, a ignorância dos seres. Então, é uma grande ponto de disputa no budismo é como é que o Buda ajuda os seres se para conhecer as necessidades dos seres ele tem que estar operando de acordo com a ignorância. Se ele tem uma mente que conhece e reconhecer a ignorância e assim por diante, então ele está operando com uma parte da mente dele que está em sofrimento, porque uma parte da mente dele está olhando para os seres e vendo os seres em sofrimento e daí, né? Então essa mistura dessa mente que opera além das aflições mentais, mas ao mesmo tempo não para de olhar os seres, não tem medo das aflições mentais, vamos dizer assim, as aflições mentais dos outros, as aflições mentais de forma geral, elas não são levadas, elas não são regras, né? Não são coisas que não são senhores, mas elas estão lá. Elas estão lá porque a gente precisa ver, né? A gente precisa entender o que é orgulho, a gente precisa entender o que é raiva para produzir compaixão, para ter compaixão dos seres que operam de acordo com essas peculiaridades, né? Então, né, mesmo um ser extremamente realizado, eu já vi um exemplo de um professor Geluk que ele dizia é como dirigir um carro. Você está olhando para frente, mas ao mesmo tempo você tem um espelho para olhar o que está atrás. Então, o Buda tem uma grande discussão também se o Buda consegue se ele mantém conceitos, porque os conceitos são aflitivos. Mas ele precisa falar com os seres, né? Manter uma conversa, tem que ter memória para lembrar o que foi falado, o que foi falado depois. Ele não está assim só soltando aquele discurso que ninguém entende. Ele está em contato com as necessidades dos seres, né? E para estar em contato com as necessidades dos seres, ele precisa estar com um pé no samsara, né? Então um pé do Buda tem que estar no samsara, tem que ser reconhecível pelos seres. Tem que estar... Por outro lado, quando ele está com esse pé, ele não está, ele não tem... ele teve uma vez eu estava operando com um tradutor do tibetano que eu acho que ele tinha não era muito bom, e daí eu comentei, né, tem uma citação famosa do Sutra do Bon Kalpa que diz que o Buda é um ser de sonho que veio dar ensinamentos de sonho para seres de sonho dentro de um sonho e assim por diante. Então eu acho muito bonita essa citação, daí eu falei, né, que falei pro tradutor, o tradutor falou e a resposta do Kempo foi, não, mas o Buda não sonha. Então acho que o tradutor traduziu que o Buda estava sonhando, mas o Buda é um ser de sonho para os seres que estão no sonho, né? Do ponto de vista dele não tem sonho nenhum, né? Então é nisso que a gente está falando quando a gente fala plasticidade, quando a gente fala flexibilidade. E daí isso se espelha, né, no nosso entendimento do Dharma. Quando a gente ouve ensinamentos profundos, muita gente é descrito nos textos que tem pessoas que sentem medo, tem pessoas que se apavoram porque aquilo corta todos os vínculos que a pessoa pode ter com qualquer coisa, né? Tipo, ela
do samsara, né? Então, todas as raízes de confiança e segurança que ela conhece na vida estão no samsara. E daí o budismo vai lá e isso daí não adianta nada. E daí, e ela, ao mesmo tempo, ela não consegue reconhecer aquilo que está sendo falado além do samsara, né? Então ela está assim, acabou tudo que eu achava e eu não, o que eu vou botar no lugar, estão dizendo alguma coisa aí, mas eu não estou vendo nada. Daí gera um desconforto, né? Uma inquietação, uma insegurança, um medo. Então, quando se ouve ensinamentos profundos. Daí, por vários motivos, certos ensinamentos a gente não no budismo tem hora para ensinar, né? Não é qualquer pessoa que vai ouvir, não é de qualquer jeito que se fala. Então, por exemplo, até mesmo essa coisa assim, tudo é como um sonho. Isso aí é uma coisa muito delicada de se falar. As pessoas, ou por exemplo, até a ausência de eu, né? Então, se a pessoa tem uma doença mental que é parecida com, né, por exemplo, despersonalização, parecida com o que fala de ausência de eu, ou sei lá, uma delusão qualquer, daí ela ouve ausência de eu, ouve tudo é como um sonho, ela assume aquilo como, né, ela lê aquilo de acordo com a patologia dela, em vez de ela ouvir o ensinamento budista, e ela transforma aquilo num problema grande para ela. Mas a gente não está falando nisso. A gente está falando que tem esses conceitos são difíceis para qualquer um. E dá um desconforto. Então, quando a gente vai praticando, meditando, né, a gente vai obtendo uma capacidade de ouvir e manter as coisas. Não, porque quando a gente tem obstáculo intelectual, então, obstáculo intelectual normalmente se configura porque a gente tem uma crença em alguma coisa e daí a gente diz, não, 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 o que estão me falando eu não aceito porque não é provado. Mas é porque a pessoa tem uma coisa que ela está segurando ali. Se ela largar o que ela está segurando, ela diz, bom, não é provado, eu não sei se é provado ou não é provado, mas eu vou trabalhar, vou trabalhar com aquilo, né? Então, informática, quem trabalha com informática sabe, não tem nada, né? Uma regra de como fazer uma coisa, né? Então a gente tem, né, às vezes o pessoal trabalha tão livre que eles têm que fazer uns frameworks, eles têm que fazer uns negócios assim para estruturar um pouco o trabalho das pessoas, porque senão as pessoas, cada um pensa de um jeito, cada um pensa a usabilidade do produto do jeito, dá um caos. Então a maior parte do trabalho em grupo, em computação, é botar ordem na casa e fazer as pessoas trabalhar de forma coerente e fazer as pessoas terem uma visão parecida e assim por diante, né? Porque é muita liberdade. Tu cria o que dentro do computador, tu cria o que tu quiser. Tá? Então, essa mente que... E é útil. Então, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar com ciência, se ela vai trabalhar com computação, se ela vai trabalhar com qualquer coisa, criatividade, ela tem que ter uma mente que está livre. Essa mente dela que está livre permite ela, né, fazer aquilo que não foi feito, aquilo que ela não foi feito por ela, e às vezes não foi feito pelos outros. É uma originalidade. Então essa é a origem da criatividade, né? Então, essa é a origem dessa mente brilhante, né? Por isso fala brilhante, luminosa. No budismo a gente fala isso, né? Então, quando a gente está falando em plasticidade, flexibilidade, dentro desse resultado, que aqui no caso a gente está falando de estabelecimento da visão, entender vacuidade e assim por diante, a gente está falando de dirimir obstáculos intelectuais, que basicamente é coisas que a gente acredita. Então a gente pode dizer, não, mas eu sou bem ateu, não sei o quê, mas a pessoa vai lá, ela acredita, por exemplo, numa superestrutura, numa subestrutura, seja da física, seja leis, como não sei o quê, karma e etc. E tudo isso está dentro do relativo. No definitivo, a gente realmente tem uma liberdade perante essas coisas e até de pensar, né? Por que a gente pensa karma, renascimento, etc, etc? Porque isso é bom para o caminho budista. Essas coisas são ensinamentos expedientes que vão redundar em uma boa prática. Uma prática abrangente, uma prática que é profunda, uma prática que vai longe, assim. Tudo isso, num sentido definitivo, é falso. A gente sabe isso. Isso não é segredo para ninguém, assim. Tudo isso é falso. Não é falso no sentido que o dinheiro é falso. É falso no sentido que o gato que está em cima do tapete é falso quando ele está em cima do tapete. Assim, tipo, essas aparências que a gente tem é falso porque é impermanente, é falso porque depende de causas e condições para observação, etc. É um monte de coisas, né? Um monte de fatores. Então tem dois tipos de falsidade que a gente está lidando aqui. Então, né, é relativamente válido, é verdadeiro, ocorre, mas, num sentido definitivo, até mesmo isso, se a pessoa mantiver
né, crença na iluminação, ela não se ilumina. A iluminação, né, o Dzongchen Rinpoche, Shantideva diz, se você guarda esse conceito, se você é um conceito que você deve guardar com carinho, mais carinho até você se iluminar. Aí você larga o conceito de iluminação. Né? Então o conceito de iluminação ele é útil pro caminho. A gente fala de iluminação no caminho. Esse tipo de jogo que a gente faz quando a gente está falando da prática, quando a gente está falando do caminho e quando a gente está falando da visão, da flexibilidade natural da mente e assim por diante, essas duas coisas, é isso que a gente está fazendo essa grande união no estudo lá do Farol da Certeza. Né? Então a gente está unindo essas duas coisas. E essas duas coisas elas não podem ser unidas de qualquer jeito. Tipo, eu vou por decreto dizer que uma coisa é igual a outra. Se eu fizer isso, aí dá o problema lá do monstro lá que usa a vacuidade para matar, usa a vacuidade para não dizer que não precisa respeitar o semáforo, porque no definitivo não tem esperança nem medo, não tem cor vermelha nem verde, então não interessa. Né? Pode fazer qualquer coisa. É, nada é verdadeiro, tudo é permitido. Então, não é isso. Não, isso não é isso. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que tem, por exemplo, do ponto de vista definitivo, tudo que está no relativo é perfeitamente compreensível, como a mente ignorante dos seres, na mente iluminada do Buda, ela é transparente. Ele consegue ver todo o sofrimento se configurando, todas as aflições mentais, tudo direitinho, todo o caminho budista, tudo que precisa ser falado expedientemente, tudo que precisa ser falado. Ele consegue entender cada uma das coisas no seu lugar, a necessidade de cada uma dessas coisas, e não tem contradição nenhuma, porque ele está vendo do ponto de vista definitivo. Do ponto de vista relativo, se o ponto de vista relativo se apropria do definitivo, dá esse tipo de bagunça. O relativo tem contradição o tempo todo, qualquer uso da linguagem que a gente fizer vai ter problema, vai abrir a boca, entrar em contradição. O relativo é todo cobertor curto, ele faz parte do samsara, não tem jeito, né? E quando o Dharma se expressa no mundo, isso é quando as pessoas falam, porque o Milarepa voa e daí entra dentro do corno e o corno não diminui, nem o Milarepa, o corno não aumenta, nem o Milarepa diminui, e daí é um milagre, não sei o quê. Não, milagre é conseguir vencer a raiva, isso é um milagre. E outro milagre é conseguir reconhecer o Dharma no mundo, né? Reconhecer o Dharma que o Buda ensinou como uma coisa extraordinária, uma coisa não. Né? É maravilhoso, diz o texto lá do Farol da Certeza, como uma coisa que não existe em outras tradições. Não existe. Você pode procurar esse tipo de visão que você está falando aqui, não tem em lugar nenhum. Né? Então, pode ter. Não tem nada que impeça que poderia ter. O budismo não tem copyright, exclusividade, mas não aparece, nós não vemos, não acontece esse tipo de coisa. Então, por quê? Porque é um milagre. Então, quando o absoluto, o definitivo, se expressa no relativo de uma forma cristalina, límpida, né, assim, que pode ser reconhecida, que produz um caminho e que produz um resultado, vai produzir uma escada para tirar os seres dos reinos e colocar eles no caminho do Dharma, enfim, no reconhecimento da natureza final das coisas. Quando isso se estabelece, a gente tem que regozijar e pensar, não, essas coisas sobrenatural, o pessoal vive perguntando sobre isso para mim. Eu gosto de ouvir essas histórias como qualquer um. Se você for num centro de Dharma, provavelmente os lamas de vez em quando eles contam umas histórias assim. Eu não tenho vontade nenhuma de alimentar a mistificação das pessoas na internet. Então, eu não tenho vontade nenhuma de ficar falando que o Virupa parou o sol no céu e assim por diante. Agora, eu gosto de falar do relativo do definitivo. Eu gosto de falar dessa coisa da plasticidade, da flexibilidade e de vencer obstáculos intelectuais. Um dos obstáculos intelectuais, tem dois obstáculos intelectuais, né? Eu chamava até, tem um livro meu antigo que eu falava, tem os misticaloides e tem os engenheroides, né? Então os engenheroides, eles odeiam ouvir falar essas histórias mágicas. E os misticaloides se deslumbram. Então são dois extremos. Pode esquecer essa história aí. Então, você tem que ter uma mente flexível, você ouve essa história e você... parou o sol. É sonho mesmo, né? Já posso ter sonhado que o sol parou também, se tudo é como um sonho. Não tem nada de muito especial nisso. Agora, o Buda ter surgido no mundo, ensinado, ter pessoas que têm conexão, as pessoas chegarem até agora, você clicar no link, entrar no link, ouvir o que está sendo falado, achar interessante, procurar um centro de Dharma, fazer prática, atingir resultado,
E isso daí tá fora da... Isso daí é realmente extraordinário. A gente não pode ter mente pequena, tem que ter essa mente grandiosa, tem que ver, tem que regozijar. Eu falei bastante sobre não falar mal dos outros, e esqueci de dizer no final, muito importante, a coisa mais importante que tem é quando alguém está se dando bem, quando alguém está fazendo alguma coisa boa, é você pensar, que bom. Aí você ganha tudo de bom que aquela pessoa também está fazendo. Todo mérito é seu também, né? Você pode dedicar para os seres. Então, se a gente vai pelo lado negativo, como é difícil não matar formiga, como é difícil... Como é difícil quando a gente vê uma pequena ação virtuosa, né? Onde vê esse pessoal trabalhando agora com doentes e nessas situações difíceis que a gente está enfrentando, e a coragem dessas pessoas e assim por diante. Então, se a gente regozija, a gente está junto com eles lá. E está gerando os méritos, pode dedicar os méritos, pode colocar isso num contexto da prática budista, e daí isso se torna uma coisa realmente fora da... Eu não vi muita coisa, eu até vi umas coisas, não se pode falar, não pode ficar falando as coisas extraordinárias que a gente vê, né? Mas extraordinário é o Shagdo Rinpoche ter vindo para o Brasil, é ter ensinado o Dharma, é ter professores que estão mantendo a linhagem dele de forma perfeita, pura, sem falhas, sem adicionar, sem retirar. Isso daí é motivo de regozijo, né? Saber que teve um ser desse calibre aqui no Brasil e que ele deixou algo que está sendo usufruído, que está sendo levado a cabo, né? Então, isso daí... Quando a gente abre a mente, a gente começa a ver essas coisas. A gente começa a ver o Buda Shakyamuni, a gente começa a ver o Shagdo Rinpoche, a gente começa a ver todos os lamas da linhagem, e daí eles estão acessíveis, assim. Não é algo difícil, né? Porque as pessoas me falam assim, mas como eu nunca, não sei o quê. A pessoa mora aqui em Porto Alegre, é só ir ali. Eu gosto todo dia, esse tipo de coisa. Mas é que tem um obstáculo, né? A pessoa está fechada, ela não está flexível. Agora, né, não pode sair de casa mesmo, mas quando a pessoa podia sair de casa, ela não saiu de casa para ir no centro de Dharma. Então, tu imagina o que é, né? Eu lembro, eu sei como é que é também. Quando eu fui no centro de Dharma, eu não gosto de dormir fora de casa. Eu nunca tinha ficado num hotel nem nada, né? Agora ficar no meio de um monte de gente lá, dormindo numa cama. Os dormitórios eram bem complicados no início. No início, a primeira vez que eu fui num retiro de... fiquei 45 dias sem colchão, porque a pessoa é jovem, não pediu colchão, né? Se ficasse sabendo, eles iam me dar um colchão, mas eu dormi no tapete mesmo. Frio, junho, assim. E no meio das pessoas, assim, horrível, né? Quem é que quer isso? Aí tem que ter uma flexibilidade mental da pessoa para a pessoa ser capaz de se entregar ao Dharma. Então, se não tiver isso, não tem jeito nenhum. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tiresi Wanten Shinja Soiza Pekajar Produten Jyote Om Sochi Diamante Empene Jirasawa Concha Tuzio Zetai Bai Médio no Jutru Piamania Jogi Sasunda do Ten Jyote
Time Kuni Pema Samba Sasura Jese no Pai Garjuan Shuku to Pegu Cose Destintes and Dashin. Chigmeto Jotu Panangi Wacha Tungo Pateno Muyang and Kupamalora Sanelundu Tileta to Tinjoche. Emergence Pemeris Uche Pemetan Lachi Kusizuan Pemacho Jitoma Sojino Nibe Melunje do Joche. And enjoy an important Payuni Nepadan and Basipechambunan Cosecha and Joche. To Son Sanjago Rinpoche on the Condade watching Bajabacha Consulto to the Posa so Depson Chinchilla to Social and some Webeshua dan San Palunje do Pachingello. Oma Home Bezaguru Pemasede, Hon Kelosh, Son de Loches, Alin Sasson Chapapel to Joshua Sung Nangwada Midra do Sungele.